O homem prudente percebe a aproximação do mal e se abriga, mas os imprudentes passam adiante e recebem o dano. Bora lá, família, sou o Júnior Mossa, planejador financeiro, sou missionário católico e estamos aqui com 10 passos importantes para a sua estratégia financeira, você e da tua casa. Então eu comecei por essa palavra aqui, porque tem a ver com o tema de hoje. Nós estamos fazendo 10 passos, né? Hoje é o passo número 6, passo 6. Porque nós estamos propondo 10 passos nesse final de ano para ajudar você, não sei, atemporal, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas que você possa alinhar uma boa estratégia para que você e tua casa possam viver de forma diferente, montar estratégias, refletir sobre alguns pontos que são importantes. E além do que, quando nós finalizarmos esses 10 passos, nós terminamos também um propósito que eu tive com você de geração de conteúdo para criar um hábito em mim, para que eu pudesse vir aqui, começar a ter esse momento de trazer conteúdo para vocês, de ajudar vocês nessa reflexão, nesse alinhamento, e a gente encerra 50 vídeos consecutivos gravados para você. Então vamos conversar um pouquinho hoje. Nós falamos ontem no vídeo anterior, nós falamos sobre a importância, que era o passo 5, a importância de se livrar das dívidas em conjunto, trazer a família para a realidade. A gente trouxe alguns pontos importantes para ajudar você nessa identificação. E hoje nós vamos falar sobre um tema que também é preciso ser colocado na conversa, na estratégia, para você, casal católico que está se preparando para se casar, para receber esse sacramento, e que você está pensando como vai ser, fazendo estratégias de dívidas, onde vai morar, como vai pagar as coisas. Você acabou de se casar, quem sabe, ou já tem aí 1 ou 2 filhos, já está numa realidade diferente. Esse tema é muito importante. Passa despercebido, tenho visto que pouca gente faz isso, muitas vezes pelo consumo imediatista, onde se compra o que não se precisa e não se prioriza coisas importantes como essa, como a do vídeo anterior, que é de eliminar as dívidas, ou muitas vezes como o tema de hoje. Tenho visto poucas pessoas fazendo isso, mas isso é muito importante, se você não conhece sobre esse tema, quero chamar a sua atenção, ficar com a gente aí. Nós vamos falar sobre a importância de montar um fundo de emergência. Nós trabalhamos aqui, inclusive já fica o convite para você, na primeira semana de janeiro, dia 6, 8 e 9, nós vamos ter a Semana Finanças para Casais Católicos. Serão 3 aulas aqui no canal da Trilha, gratuito. Você só precisa fazer sua inscrição para receber o nosso link. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque o nosso propósito, nosso projeto é ajudar você e a família a bem alinhar e a bem viver a providência de Deus. Deus providencia, mas nós somos chamados a participar ativamente dessa providência, dessa graça que Deus nos concede. Quando a gente fala de reserva de emergência, de fundo de emergência, é uma das formas de participar ativamente da providência de Deus. Deus nos dá o que precisamos e parte daquilo que Ele nos dá esse mês, nesse dia, nós precisamos trabalhar bem para que ela seja a providência no futuro, a médio e longo prazo. Porque Deus utiliza diversas formas para providenciar para nós aquilo que precisamos. Nós vamos falar sobre isso. Mas às vezes o dinheiro que você recebe hoje, bem trabalhado, bem planejado, faz parte do plano de providência de um Deus que não vai te deixar desamparado e que te chama a estar participativo de forma ativa nesse projeto, você e a tua família. Então vamos lá. Falava aqui sobre a palavra do homem prudente e do homem imprudente. O homem prudente é aquele que identifica a aproximação de mal, aquele que identifica que algo não está bem e ele se prepara para um bom abrigo. Agora o imprudente, ele passa adiante, não dá atenção, não liga. E aí ele recebe, em consequência, o dano, diz lá em Provérbios 22, versículo 3. Vamos lá falar alguns pontos aqui, alguns tópicos para ajudar a gente a entender um pouco melhor. Por que o fundo de emergência é essencial para a estabilidade? Nós falamos aqui proteção contra imprevistos. Imprevistos acontecem. Costumo dizer que enquanto você estiver respirando, coisas vão acontecer. Está respirando? Dá uma respirada aí. Respirou? Você está vivo. Coisas vão acontecer. Que pensamento negativo? Não. Realista. Coisas vão acontecer. Um desemprego pode acontecer. Não sei quanto tempo você vai ficar desempregado. E quando você confia em Deus, quando você confia na providência, isso não quer dizer que você vai ficar empregado, por exemplo, para sempre.
E que você não vai passar por alguns momentos que às vezes até Deus permite que você passe. Eu, pelo menos, já passei por vários e tenho clareza, certeza que foi permitido por Deus porque me fez um homem mais forte. Minha família se tornou mais forte por conta de algumas questões. Então, imprevistos vão acontecer. Desemprego, problemas de saúde. De novo, eu já passei por algumas que eu não esperava, não imaginava. Achava que eu nunca ia passar. Mas pode acontecer. E aí a gente precisa estar preparado. Nós moramos, nós nos casamos, temos uma casa, temos um apartamento, temos um lugar. Esse apartamento precisa de ajuda, precisa de às vezes alguma coisa acontece ali, você precisa consertar. Obviamente, tem coisas que precisam ser urgentes do conserto. Se você não tiver uma reserva de emergência, como é que você faz? Porque a ideia aqui é que você evite precisar de um empréstimo, precisar recorrer a um cartão de crédito onde, se você não tiver condição de pagar, você entra nos juros. Falamos sobre isso no vídeo anterior. Se você entrar nos juros, isso pode ser um problema sério. Você vai pegar um empréstimo e depois você não vai ter como pagar. Então, são várias as questões que fazem com que a gente entenda que a proteção contra os imprevistos, elas são importantes. E como eu já disse, né, esse fundo de proteção, esse fundo de emergência aí, ele vai nos ajudar a não recorrer a empréstimos ou dívidas caras, tá bom? Então é importante a gente ter esse olhar. A gente também tem a questão da paz de espírito, né? Porque quando você tem uma reserva, você tem uma segurança emocional, né? Quando a gente fala de segurança espiritual, nós cremos que Deus vai nos estar conosco e providenciar tudo o que precisamos. Mas quando você tem uma segurança, tem uma reserva, emocionalmente você se sente mais seguro. É uma reserva que ela não precisa ficar parada, ela pode estar lá rendendo. Mas ela está lá, caso aconteça alguma coisa, você está lá com essa reserva. Né? Você tem um tempo, você vai ter um tempo para ver o que fazer, para pedir auxílio a Deus, para pedir direcionamento a Deus, e para que você aproveite da melhor forma possível para aprender com tudo isso que está acontecendo. Mas você tem uma reserva. Então, emocionalmente, te dá uma condição maior para que você passe por aquele momento. E aqueles que já têm, por exemplo, uma reserva, já tem um investimento. Às vezes você tem investimento, mas não tem reserva. Então, quando você tem investimento, quando eu falo de investimento, é investimentos mesmo, em banco, uns valores que você tem colocado lá ao longo da sua vida para te trazer essa segurança para aposentadoria, para objetivos específicos. Mas quando você tem uma reserva junto aos investimentos, faz com que você não precise mexer nos investimentos. Porque se você tem investimentos e não tem reserva, na primeira dificuldade, você vai recorrer aos investimentos. Quando você tem uma reserva, você não precisa recorrer aos investimentos, porque alguns investimentos, quanto mais tempo ficar parado, melhor será o retorno para você. Então, se você tem uma reserva que também vai estar de certa forma investida, mas que você não precisa mexer nos demais investimentos, também te traz uma paz. Quanto guardar, Júnior? Reserva de emergência, eu entendi, é importante, mas quanto é isso? Qual é o valor que eu preciso ter? Qual é a orientação que normalmente nós damos? Uma reserva de emergência é de 3 a 6 meses de despesas. Então você vai identificar as suas principais despesas fixas. Então a gente vai ter aqui aluguel, transporte, alimentação. Tem algumas despesas que são variáveis que você vai identificar. Alimentação, né? Nem sempre ela é fixa, mas você precisa se alimentar. Quanto é que você gasta e precisa? Né? Supor que você vai ficar um tempo aí sem ter a condição de uma entrada de uma renda. Quanto é que você precisa para manter a alimentação da tua casa? 500, 600, 700? Não sei. Né? Identifique, então, some todos esses gastos. Aí você vai multiplicar de 3 a 6 meses. Então, identificou que é 3 mil reais? Você vai pegar os 3 mil reais e multiplicar por 3 ou 6. E aí você vai ter lá 9 a 18 mil reais e você vai identificar que esse valor vai ficar reservado, porque até então você está em condição, você está trabalhando bem conscientemente a sua vida financeira, não gastando com o que não precisa, gastando com as coisas que você sabe que pode, que cabe, né, diante daquilo que você tem de entradas, mas você vai criando essa reserva e montando. Né? Você não vai conseguir montar de novo. Júnior, mas eu não tenho 18 mil reais, eu não tenho 9 mil reais. Monta. Você está entrando no objetivo e no entendimento da importância de ter uma reserva de emergência. Começa a montar. Você entende que você precisa de 3 meses. Para você, 3 meses é o suficiente. Então vai lá, começa a montar essa reserva de 9 mil reais. A dica que a gente dá aqui é a seguinte: se você é um profissional com renda instável, ou seja, você não é CLT, não é registrado em nenhuma empresa, a gente dá a dica de você optar por 6 meses. Né, porque você não tem alguns benefícios, digamos assim, que uma empresa que alguém que está como CLT, 3 meses muitas vezes vai ser o suficiente, porque ele sai de lá
uma reserva diferente, com um valor diferente, que vai ajudar ele a se manter por pelo menos uns 3 meses. Então pega aquele valor que ele tira, né, que ele vai receber, mais os 3 meses de reserva que já está acumulado, vai dar ele uma condição. Agora, se você não é CLT e você tem uma profissão mais instável, uma renda mais instável, opte por 6 meses. Identifique então o seu valor de reserva, juntando todos os seus gastos principais e multiplica por 6, se você tem renda invariável. Bom, vamos rapidamente falar, e não dá pra gente assumir demais, né, e falar muito sobre esse ponto aqui, mas eu acho importante a gente ter pelo menos um olhar, né, falar alguma coisinha aqui sobre a importância de opções de investimentos. Então, quando a gente fala de reserva, a gente vai deixar esse dinheiro bem guardado, né? Ou se você já tem reserva ou trabalha com investimentos, a gente vai trazer alguns pontos aqui importantes para ajudar você a entender melhor. Nunca ouviu falar de investimento, nunca fez nada de investimento. Então a gente vai trazer alguns pontos aqui, algumas características para começar você esse gostinho de entender mais sobre investimentos. Então, uma palavra importante que a gente usa muito quando a gente fala de investimentos é liquidez. O que é liquidez? É um tipo de investimento onde você vai ter dinheiro disponível rapidamente, às vezes no mesmo dia. Ou seja, você faz um investimento, você deixa o seu dinheiro reservado, essa reserva, o seu próprio investimento, mas você tem uma liquidez, precisa de algo urgente para amanhã. Você vai ter um tipo de investimento que vai ajudar você a ter isso. Porque dependendo do investimento que você faz, se você for tirar isso amanhã, ele não tem liquidez. Aí tem impostos mais caros, a dificuldade muitas vezes de você poder fazer o resgate desse valor. Então, liquidez ele é muito importante. Segurança, né? Quando a gente fala de investimentos, a gente tem que ter segurança, porque precisamos da proteção contra as oscilações do mercado. Então, escolher o melhor produto financeiro ele é importante. Nós vamos falar sobre rentabilidade conservadora, né? Não é o nosso foco principal, mas é bom que ela acompanhe a inflação. Uma mentalidade, uma rentabilidade conservadora, ela acompanha a inflação. Algumas sugestões práticas rápidas aqui, optar, tem algumas contas aí que oferecem rendimento superior à poupança. Essas contas digitais, até contas de bancões, né, dos grandes bancos, elas oferecem alguns tipos de formatos rápidos de investimento e que muitas vezes são maiores do que a poupança. Nós falamos também, quando a gente fala para títulos públicos, nós temos o Tesouro Selic, é um tipo de investimento que hoje as pessoas têm procurado bastante, tem liquidez diária. Então, quando você dá uma olhadinha mais lá, né, vai entender um pouco melhor, procura saber como funciona o Tesouro Selic. E nós temos também os CDBs, né, que normalmente nos grandes bancos aí, e até nos bancos digitais, a gente tem bastante essa questão aí de rendimentos atrelados ao CDI e que traz também uma segurança. Isso tudo é para você que está começando, que você não tem investimento. Os grandes investidores começam a ter olhar de uma forma com mais riscos. Quanto maior o risco, muitas vezes maior o retorno, mas a gente fala de risco. Então, as pessoas elas precisam estar preparadas, elas precisam de auxílio, né? Então, assim, para você que não está começando agora a montar sua reserva de emergência, está começando agora a falar sobre investimento, dá atenção a esses pontos que a gente trouxe. Liquidez, ver essa questão de olhar no seu banco, o que ele tem para te oferecer com um rendimento um pouco maior que a poupança, ver um pouquinho sobre CDIs, procura um pouquinho sobre Tesouro Selic. Então, são alguns pontos, algumas dicas para você começar. Nem sempre o que é bom para um vai ser bom para outro. Então, quando a gente fala de investimentos, a gente sempre procura, a gente trabalha muito aqui na nossa empresa também essa questão, então a gente precisa alinhar as necessidades aos objetivos da família, a como aquela família se comporta, qual é o valor que aquela família tem de aporte mensal. Então a gente está dando algumas dicas para você que não tem esse olhar, para você começar a pensar um pouco diferente, porque o que a gente quer? Que você esteja preparado para médio e longo prazo ter uma condição de vida de forma diferente. Bom, então é isso, né? Vamos consagrar mais uma vez a nossa vida, nosso futuro, né, a médio e longo prazo. Vamos consagrar nosso fundo de emergência, vamos consagrar São José, que sempre nos ajuda a ter a melhor forma de alinhar tudo isso. Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus abençoe você. Não esqueça da nossa semana, né, 6, 8 e 9 de janeiro agora, né, que você possa realmente estar conosco, participar conosco. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.